Bom, novamente, boa noite. Repetir os salamaleques, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Agradecer demais a Alexandra por aceitar o convite de conversar, agradecer a presença de vocês, agradecer a equipe e só contar um pouco o que é esse ciclo de conversas que a gente tem levado adiante desde o semestre passado. A Unibis me propôs fazer aqui uma série de conversas com diferentes convidados sobre Israel 75 anos. E a gente tem procurado, portanto, em conversas bastante informais, abordar o tema com olhares diferentes, com visões que acrescentem na nossa possibilidade de pensar o que significa esse aniversário, essa efeméride, esse período histórico. E eu achei que uma das figuras mais interessantes para a gente ouvir seria a Alexandra. Pela sua experiência, trajetória e origens. E aí o que eu queria propor é que a gente hoje tivesse uma conversa muito informal aqui, para que a gente ouvisse dessa jornalista, escritora, palestrante, e hoje uma voz super importante em áreas como questões de gênero, as questões de combate ao racismo, questões como empreendedorismo. Ou seja, a Alexandra é multitask. E a ideia, portanto, para a gente não perder tempo, Ale, de novo agradecendo a sua presença aqui, é uma curiosidade. Eu já sei, porque a gente já conversou um pouco sobre isso, mas eu suponho que nem todo mundo aqui conheça, para ser a porta de entrada, quais são as suas ligações pessoais e familiares com o tema do judaísmo e de Israel? Boa noite a todas, todos e todas. É realmente um prazer estar com vocês assim, nesse dia com muito trânsito e ver tantas pessoas que tomaram do seu tempo precioso para vir escutar um debate que, assim, com o Jaime, sempre abordamos umas verdades inconvenientes e gostamos de debater. Então, aceitei o convite. Também, se não sou historiadora da questão judaica ou de Israel, eu tenho origem falacha da Etiópia, por parte do meu pai. E também cresci no bairro judaico em Paris. Então, tive, dentro da minha criação, muita influência judaica. Hoje sou sócia do Hebraica. Meu filho estudou na Aleph Peretz, hoje está no Lycée Pasteur, mas fez toda a escolinha, assim, na escolinha do Hebraica. Bom, decidimos depois colocar ele no Lycée Pasteur, que tem um pouco mais a ver com, assim, acho que dentro desse contexto do lado ortodoxo e talvez um pouco alternativo da Aleph e da Peretz se juntar, né? Eu escolhi o Lycée Pasteur nesse momento. Então, minha ligação, acho que ela é também dentro da narrativa, assim, das religiões na qual eu acredito, né? Então, eu acredito muito, sou muito religiosa, mas nunca me encaixei realmente numa religião estabelecida. Então, vou pegando várias coisas que me fortalecem dentro da minha espiritualidade. Agora, posso dizer que Israel está, justamente nesse aniversário, nessa comemoração, ainda
temos uma visão muito ambivalente, uma dicotomia total com a realidade de Israel. E eu, quando viajei várias vezes para Israel, eu percebi o quanto não tinha nada a ver com o que eu enxergava na mídia, né? Essa violência constante, essas explosões, retaliações, etc. Não enxerguei nada do que realmente experimentei quando eu fui lá. Fui lá uma vez ao convite da Folha, também ao convite do Instituto Truman, ao convite da Universidade de Jerusalém também para palestrar. Então, tive várias experiências e posso dizer que a experiência real de estar em Israel mudou minha forma de enxergar Israel. E vamos poder conversar sobre isso hoje. Bom, e também, gente, como é um papo informal, fiquem à vontade, né? Em qualquer momento que queiram aí fazer observações, perguntas. E aí, Ale, o que eu queria te perguntar justamente é qual é a visão de Israel que você tem, que você construiu? Ou seja, qual é o choque da visão, da percepção que você montou a partir da tua ação como consumidora de notícias e a tua percepção a partir do momento que você viveu alguns momentos, viveu ou passou alguns momentos no país? Então, acho que hoje o que poderia ser interessante em trazer minha visão é talvez não chegar naquela temática específica da Palestina, do conflito Israel-Palestina, porque acho que de todas as pessoas que você já convidou, imagino que vocês já têm algo muito profundo e muito mais com muito mais força e expertise dentro desse tema. O que foi minha experiência como investidora anjo do Shark Tank Brasil é justamente esse lado dos empreendedores, das novas tecnologias, de enxergar esse hub que hoje virou o país com mais startups do mundo e com uma forma super moderna de enxergar soluções. Então, eu fiquei extremamente surpresa com tudo. Tem uma startup a ganhar 5.000 pessoas. Então, tem mais de 300.000 projetos. E muitas fintech, insurtech, cleantech. Então, uma pluralidade de projetos e realmente polo de criatividade e claro, também com muito apoio, tem muitos fundos que têm investido para o desenvolvimento dessas startups e desse lado criativo. Então, claro que tem aquele conflito. Daqui a pouco gostaria também de você me perguntar sobre como eu poderia enxergar talvez as soluções desse conflito, mas fora do conflito, olhando para esse lado positivo, achou Israel uma cena extremamente hype, extremamente moderna, com residências artísticas, com formadores de opinião, influenciadores, intelectuais, extremamente assim, fora da caixa. Eu tive a oportunidade de ficar num Airbnb de uma pessoa que cresceu num kibbutz. E essa experiência de estar mesmo na intimidade de uma pessoa que experienciou o kibbutz, tivemos conversas incríveis. Como também tive a oportunidade de conhecer rabinos seculares com visões totalmente longe do que enxergava rabino experimentando a religião judaica, mas estando também a favor do povo palestino. Então, encontrei realmente personalidade e personagem muito interessante e sempre gosto, né, de transgressão, gosto assim, de pessoas que pensam diferente de mim, muitas vezes. E primeiro eu queria conversar com você sobre esse aspecto de que vai nos levar a uma certa autocrítica enquanto jornalistas. No seguinte sentido,
nós como jornalistas, muitas vezes reproduzimos estereótipos e reproduzimos visões preconcebidas. Então, eu me lembro uma vez que eu fui fazer um material sobre o Vietnã, quando eu morava na China, e uma frase que um vietnamita me disse foi o seguinte: o Vietnã não é só uma guerra. Mas é a maneira como nós, ocidentais, ao longo de tanto tempo, enxergamos o Vietnã. Era só uma guerra. E é assim que, muitas vezes, nós, na cobertura internacional, reproduzimos esses estereótipos. A Colômbia, muitas vezes, só aparece no noticiário pela questão do narcotráfico. O Brasil só vai aparecer lá fora, e você pode confirmar ou não, muito mais por destruição ambiental, por violações de direitos humanos, quando há outros temas também no Brasil. Até que ponto, então... Tem também no carnaval, o carnaval, futebol. Carnaval e futebol, bem lembrado. E as favelas. E as favelas, exatamente. E a gente fica com essa sensação de que é uma cobertura limitada. Até que ponto é nossa culpa, enquanto jornalistas, reproduzir esses estereótipos? Concordo contigo. Eu acho que a mídia é tóxica na sua forma de parecer, vai comentando muitas coisas negativas e dando foco, muitas vezes, a esse conflito. Tá? Mas eu acho que, quando falamos de mudança cultural, ela começa a aparecer depois de 20 anos. Já vamos celebrar os 56 anos, né, de Israel. 75. E o que é interessante é perceber que já estamos numa fase onde tem tido outras gerações. Então, hoje estamos ainda na mesma narrativa, como se o conflito nunca tivesse parado. Mas eu realmente tenho um olhar como jornalista de perceber que a mídia é tóxica, hoje ainda mais com essa dimensão rápida de criar o buzz, de criar uma ferramentas que vão viralizar. Então, infelizmente, não temos ainda em neurociência, nosso cérebro ainda não tem gatilhos para as coisas positivas. Adoramos o drama, os crimes e as coisas negativas. Então, infelizmente, gostaria realmente que possamos mudar nosso olhar sobre isso. Agora, vi, por exemplo, a família Safra, que foi para Israel faz pouco tempo para celebrar a Bar Mitzvah do Benjamin, convidou muitas celebridades brasileiras, como a Luciana Gimenez, a Narcisa, o Mion. Bom, assisti nas minhas redes sociais toda uma narrativa extremamente glamourosa de Israel e dessa celebração. Então, eu acho que essas iniciativas, de uma certa forma sutil e subliminar, assim, ajudam a impactar o olhar que o brasileiro tem sobre certos países, como foi o caso de uma novela que teve muito sucesso para promover a Turquia, como também agora o Egito é o novo destino para se viajar. Também nesse verão foi Mykonos. Então, vejo que o brasileiro também consome muito mídia social, hein? É o segundo país no mundo a consumir mais mídias sociais. Segundo país em inscritos em Facebook, Instagram, LinkedIn. Então, o brasileiro realmente se nutre, talvez, de uma narrativa que o povo pode formatar com algoritmos um pouco mais democráticos que a mídia, que sempre deixa um certo lado se expressar. Eu só lembrei de uma história, gente. No tempo que eu estava na redação da Folha, chegou um momento, Alexandra, que o jornal decidiu, diante das críticas de que a gente só reproduzia más notícias, o jornal decidiu criar uma seção fixa na primeira página, boa notícia.
não durou 6 meses, porque não tinha boa notícia. E os consumidores de notícia também não se interessavam. É como a Alexandra falou, nós precisamos entender o que vem da nossa psique humana, que a gente tem muito mais interesse pelo negativo, pela tragédia, pela má notícia, do que efetivamente pela boa notícia, né? Exceção somos nós corintianos, sempre à espera de boas notícias, né? Sempre à espera de boas notícias. Alexandra, então esse aspecto de um país tecnológico, que Israel não é só um conflito. Eu queria também ouvir a tua opinião, sobretudo a primeira vez que você foi, sobre algo que também me parece que as pessoas tendem a não ter muita noção quando se olha de longe. A diversidade da população israelense. Isso te chamou a atenção? Me chamou a atenção, bom, primeiro porque assim, sei que muitos dos meus compatriotas franceses se mudaram por Israel. Realmente tivemos várias ondas de imigração francesa no Israel. Então, isso também de escutar muitos franceses e ver realmente uma diversidade, ver tantos etíopes também. Mas também, nas minhas pesquisas, foi interessante também perceber que na composição militar de Israel, a maioria é não judia, tá? Então, isso é também muito interessante, entender que não são só pessoas judaicas que querem, se tornar parte da segurança de Israel. E mais da metade, tá? Então, eu também percebi que dentro desse estímulo tecnológico, mas também dessa cena culinária, porque Israel também se tornou um país com uma culinária vegana e vegetariana super premiada, também é uma referência no mundo. Também nas artes, na música, na cultura. Então, eu acho que tem, claro, quando tem uma abertura à cultura, claro que transitam muitas pessoas. E Tel Aviv é realmente uma cidade cosmopolitana e 50% da diáspora judaica voltou para morar em Israel. Então, claro que essa diáspora, ela vem de tantos lugares e por isso que acredito muito no futuro de Israel, na questão de ser muito criativa na entrega de ideias disruptivas e transgressoras, por justamente essa multidão de culturas se unindo com experiências culturais diferentes, com uma dor histórica comum, que é o Holocausto, mas também com essa celebração comum que é a religião judaica, mas não só, né, dentro do contexto de Israel. Só uma curiosidade, eu li alguma vez, Ale, que Israel tem a maior proporção de veganos em relação à sua população do mundo. Uhum. Uma população forte, uma forte comunidade, portanto, vegana. Mas eu queria agora fazer o caminho inverso, voltar para o conflito, porque em algum momento você falou, eu tenho uma visão sobre o fim do conflito. Tá. Qual? Bem radical. Uau! Ou seja, expulsar israelenses e palestinos da região. Essa é a ideia. Não, é bem mais radical. Não. Assim, ironia à parte, eu acho que quando olhamos países com conflitos, percebemos que eles têm uma forma de tratar as mulheres de uma forma muito ruim. E países
que incentivam a ter mulheres no poder, nas tomadas de decisões, são realmente países que se desenvolvem melhor economicamente, que têm nível de analfabetismo mais baixo. Podemos, por exemplo, olhar o país africano que mais se desenvolveu nesses últimos anos, que é o Ruanda. O Ruanda, que teve esse genocídio esses últimos anos, com o conflito entre os Tutsis e os Hutus, chegou num lugar agora onde 64% dos membros parlamentares são mulheres. E elas colocaram todo o budget militar sobre educação. Então, o fato de ter colocado todo esse budget sobre educação, hoje não tem mais analfabetismo no Ruanda. E é o país que se desenvolve mais rápido economicamente e hoje é a quarta potência africana, olhando o ranking dos países da África. Então, acredito muito que se colocamos uma mãe judaica com uma mãe palestina, muçulmana, as duas com a dor de ter perdido um filho dentro desse conflito. E trancamos elas numa sala para pensar e brainstormar soluções para acabar com esse conflito. Eu imagino que as ideias dessas mulheres que deram luz a um ser humano, que tiveram a dor e a tristeza de perder esse ser humano, vão com certeza brainstormar ideias muito longe das ideias que temos hoje. Com o patriarcado, o machismo estrutural e as tomadas de decisões de homens que estão realmente numa masculinidade tóxica. Eu acho triste que ainda em 2023, com tantas metodologias de cultura da paz, aliás, do lindo trabalho do Marshall Rosenberg, do Desmond Tutu, de tantas metodologias de comunicação não violenta, de reconciliação. Acho ainda muito triste que não estejamos capazes de ouvir o outro e de achar soluções que possam ser respeitadas de todos os seres humanos. E acredito muito que as mulheres estejam a solução. Do meu lado radical não só para a paridade, tá? Claro que dou treinamento no Bradesco, em muitas organizações para ajudar mulheres a subir na alta liderança, e a minha expertise hoje realmente é trabalhar as questões de gênero. Mas na minha parte mais íntima, e vejo que está sendo gravado, mas... Mas é para uso interno. Tá bom. Isso aqui não é... Mas realmente... No que eu sei, isso aqui é só para uso interno, né? Não é divulgado. Então, meu pensamento radical seria mesmo ter 100% de mulheres no poder de Israel para os próximos 75 anos. Tá? Para reequilibrar e ver o que acontece. Podemos até mesmo deixar elas no poder 20 anos, a necessidade já para ver uma mudança. Mas acredito muito, por exemplo, na marcha dessas 30 mil mulheres que fizeram nessa marcha da paz. Acredito muito na iniciativa da Esther Chatan sobre justamente como juntar pessoas muçulmanas e judaicas aqui em São Paulo para cozinhar juntas. Então, vejo muitas iniciativas de mulheres que, infelizmente, não são ouvidas. E acho que podemos agregar muito a essa sociedade. Somos 52% da população. Mas não acredito... Por que não acredito na paridade 50-50? Porque acredito que se tivéssemos 50% de homens ainda no poder, estaríamos ainda no antigo modelo do patriarcado tóxico. E para justamente não ter só mulheres masculinas que se encaixaram justamente nessa masculinidade tóxicas, reproduzindo o machismo estrutural com outras mulheres, numa rivalidade, numa competição, eu acho que justamente deixar mulheres tomar a liderança numa forma matriarcal, eu acho que talvez seja a única forma de resolver esse conflito.
Acho super interessante e acho, Alexandra, que já uma maioria feminina no parlamento israelense já teria uma consequência imediata, que seria o aumento de venda de casacos, porque jamais permitiriam aos israelenses sair de casa sem um casaquinho para enfrentar o frio, né? As mães judias ali jamais permitiriam isso. Mas, aí, brincadeiras à parte, eu acho que faz muito sentido essa questão. Eu vi uma vez uma definição sobre guerra, também num tom jocoso, mas seria cômico se não fosse trágico. O que é guerra? É uma decisão tomada por pessoas de mais idade, que não vão para a guerra, e que vão mandar jovens para morrer que não são os filhos deles. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a tua definição é muito boa. Você chegou a ver, eu confesso que eu não vi, você já viu o filme Golda? Golda? Golda, sobre Golda Meir. Eu não vi ainda. Não, eu não vi ainda. Eu também não vi. Não. Golda, eu não sei se alguém aqui já viu e queira falar alguma coisa sobre o filme, fique à vontade. Ou seja, Israel tem uma figura que marcou a sua história, chamada Golda Meir. Né? E aí, eu não posso deixar de, jornalisticamente, não te perguntar sobre o outro lado. Como é que você vê essa questão em sociedades, como é o caso da Palestina, da sociedade palestina, onde ainda há uma grande influência de posições religiosas ortodoxas que limitam o papel da mulher na vida social e política? Tá. Então, realmente não é minha zona de expertise e nem meu lugar de fala, porque nunca foi até a parede de Gaza, e não me sinto muito confortável em falar sobre essa temática desse lado, porque realmente não conheço muitos palestinos, não poderia talvez falar um pouco do paralelo do que é a segregação e a apartheid, que eu chamo de cordial, que eu venho percebendo no Brasil. E que, sei que talvez não concordamos nesse assunto, você e eu, mas eu enxergo... Eu acho super pertinente. A questão do negro no Brasil, eu enxergo realmente ele numa apartheid, numa segregação cordial. Claro que não precisa ter leis para ele se sentir excluído, mas, de fato, a abolição da escravidão aconteceu em 1888 e sem cotas, sem reparação. Hoje temos menos de 1% de negros no governo, no Congresso, no Senado, nos boards executivos da empresa, 4% na televisão, sempre no papel do traficante de droga, do criminoso, da babá, da faxineira, tá? Então, num lugar muito subalterno e inferior, tá? Então, a questão dos judeus que tiveram uma reparação e que hoje sofrem de retaliação ou de justamente não ter todo mundo sendo desse lado de celebrar esse tipo de reparação. Trabalhando minha empatia e compaixão, posso também, assim, detesto as pessoas que resumem o conflito falando o conflito israelo-palestino é como alguém chegar um dia na tua casa falando agora tua casa é minha, te deixou o banheiro e está escrito naquele livro que essa casa antes era dos meus ancestrais, então agora é minha casa, tá? Eu detesto a forma de resumir o conflito dessa forma. Eu acho que é claramente muito mais complexo, mas trabalhando a empatia e a compaixão que eu tenho, eu também acho que precisamos achar soluções. Não podemos continuar a ver tantos jovens sendo espancados, mortos dessa forma. Então, claro que temos que achar uma solução.
mas me posicionar sobre esse assunto realmente não acho meu lugar de fala. Não, eu entendo. É que eu queria aproveitar. Você, em boa medida, eu arrisco dizer que você conhece sociedades islâmicas de forma acima da média. Até pela sua experiência na França, pela tua convivência e pela tua origem. Ou estou errado? Sim, também. Tá. Então, como é que Claro. você vê essa questão hoje, né, de haver avanços do ponto de vista da situação da mulher também em sociedades... E eu me refiro a uma ortodoxia em geral, né, religiosa, de várias crenças, onde essa questão da mulher é problemática. Tá. Então, eu também transitei em mais de 60 países. E muitos deles eram muçulmanos. E eu vejo também um diferencial. Tanto na Indonésia, onde tem a maior população muçulmana do mundo, tá? Indonésia. Vocês sabiam? E então a maioria dos muçulmanos está na Ásia, né? Então, sim. Quando olho a islamofobia também do meu país, a França, eu fico chocada, né? Fico chocada. Por exemplo, agora passei várias férias minhas com o Gabriel Attal, que é o ministro da Educação na França, e agora chegou para o novo termo da escola, proibindo a abaya. Tá? Então, ele proibiu a abaya, que assim, provavelmente... Desculpa, só explicar o que é o abaya. abaya. Então, a abaya é uma roupa que não é religiosa, mas que tem uma narrativa religiosa muçulmana. Tá? É uma roupa que cobre, tá? Não em cima, tá? Mas que cobre os braços e até a perna, um vestido longo. Tá? E que é praticado a abaya em muitos países muçulmanos, falaria do Maghreb e Meio Oriente. Hein? Agora, onde eu descobri a abaya a primeira vez? No TikTok e no Instagram. Como muitas dessas meninas que começaram a usar a abaya. E não tanto, eu acho, com aquele radicalismo que os radicais católicos franceses gostam de acreditar, que se esconde um monstro islâmico avec le grand remplacement, não sei como a grande substituição. A grande substituição. Mas temos provavelmente umas 300 meninas na França usando essa abaya. E adoramos pegar os jornalistas e os políticos assuntos quentes que vão assim trazer um debate durante meses para não tocar os assuntos mais interessantes, mais emergenciais. Né? Tivemos 2.000 crianças na rua em setembro, tá? sem ter lugares para se hospedar. Mas não, isso não vamos tocar porque isso tem a responsabilidade do Estado, né, de bancar uma dignidade para esses jovens menores de idade na rua. Mas vamos tocar. Então, eu fico muito chocada em ver o quanto, claro, pessoas que eu frequento também se posicionam de uma forma muito islamofóbica. E vejo também o peso do antissemitismo também na França faz que muitos franceses foram embora. Eu fui embora. Eu não aguentei mais o racismo estrutural do meu país, que é o país dos direitos humanos, que é o país de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Mas se olhamos bem essa narrativa dos direitos humanos, até hoje se chama, a verdade, a Declaração dos Direitos do Homem. E foi escrito em 1789, numa época onde as mulheres não tinham nenhum direito e onde os negros eram ainda escravizados. Tá? Então, já a base dos direitos humanos é podre.
tá? Então é interessante perceber que nós, como o país que tem a maior influência em soft power, temos também uma linda toxicidade dentro de nosso sistema. Há diferenças, Alexandra, entre o racismo estrutural francês e o racismo estrutural brasileiro? Claro. Por exemplo? Claro, o francês me incomoda mais por isso que você optou pelo Brasil. Por ser meu país, e acho que no Brasil eu estou mais observando isso como uma antropóloga. Eu tenho mais distância porque não é meu país, então vou tolerando certas coisas, talvez muito mais que no meu país, e também no Brasil me deu um palco, me deu privilégio, me deu um status, me deu um pedigree, me deu muita recognição, muito lugar de fala e de agir e de ação. Eu tive a oportunidade de fazer mais de treinamentos em mais de 150 multinacionais. Ajudei a contratação de milhares de negros em multinacionais. Eu consegui também mudar as páginas de uma revista Vogue, de uma revista Bazar, ajudando com sementinhas de conscientização a aumentar de 600% a presença das mulheres negras nessas revistas. Então, hoje temos umas 40 páginas cada mês de mulheres negras nessas revistas. Então, com certeza, me senti muito mais útil no Brasil, onde a complexidade do racismo é gritante, mas onde me sinto mais útil que no meu próprio país. E você acha que você conseguiu esse espaço e essa posição porque você não é brasileira? Eu acho que é uma multidão de fatos. Eu acho que minha maturidade também me levou a chegar aqui, claro, com um status de consuleza da França em São Paulo. Então, já o respeito que os brasileiros têm para o mundo diplomático fez também eu ter respeito no que eu tinha para falar. Talvez a elite brasileira estava mais preparada a ouvir uma negra de Jardim Europa consuleza que a negra brava da favela, da quebrada e tal, né? Então, talvez seja mais aberto a ouvir uma mulher diplomada de Sciences Po, que se veste como a elite, que fala como a elite. Então, de uma certa forma, eu acho que as pessoas gostavam de acreditar que não existia racismo, que era só uma questão econômico-social. E quando se deram conta que não, eu, como mulher negra bem-sucedida da classe A, eu sofro racismo todos os dias. Quando eu recebia na residência consular, recebia 6.000 pessoas por ano na residência. Muitas vezes o protocolo francês fazia questão de eu ficar na entrada para receber os convidados. E muitas vezes tinha pessoa passando na minha frente achando que era uma empregada doméstica da residência consular, tá? E produzida de Gloria Coelho, né? Mas não adiantava. O mindset da elite brasileira realmente não está acostumada a ver negros transitar e protagonizar em certos espaços de poder. Então, eu acho que o que mexeu muito também comigo é a inteligência emocional que o brasileiro tem. Porque quando cutuco vocês estão talvez menos presos no raciocínio mental, mas estão mais ligados no coração. Então, consigo mexer muito mais, porque quando consigo expor minha dor ou minha observação, ou minha verdade inconveniente, quando eu consigo tocar o coração do brasileiro, ele vai ter uma propensão a mudar muito mais rápida que a velha Europa, que está trancada numa narrativa de uma branquitude eterna, não quer assumir sua diversidade, sua mistura, seus séculos de colonização, de escravização. Então, não sai daquele lugar de se sentir superior a todo mundo, né? Ou seja, é mais fácil enfrentar o racista brasileiro do que o racista europeu? Não sei se é mais... Ou menos difícil? Não sei se é mais fácil. Eu acho que aqui, como não é meu país... O que me incomoda no meu país
é não ser considerada como francesa de verdade por minha cor. Quando eu nasci lá, cresci lá, e minha família volta em 1100, sabe? Então, vejo que realmente tem uma forma de não enxergar o francês com uma multidão, assim, arco-íris de cor de pele. O Bolsonaro ou Lula pode se considerar brasileiro. Não precisamos verificar se ele tem origem tupi-guarani, né? O Trump ou Obama pode se considerar americanos. Não vamos verificar o nível de DNA de Apache que eles têm. Agora, na França, para ser francês, tem o termômetro da cor. E achou errado isso. Sem dúvida, sem dúvida. Fala, meu caro. Ou você fala mais alto ou a gente tem microfone aqui. Você escolhe. Obrigado. Riachuelo? Eu não ia falar o nome, mas tudo bem. Então, botou lá lançou, né, um conjunto listrado, preto e branco e tal, que remeteu ao Holocausto e tal, né? Então, eu queria ir um pouquinho para esse lado também, te perguntando o seguinte: o que você acha disso? E se você acha que uma estética relacionada à moda, por exemplo, tem que estar subordinada a esse fato triste, né, marcante da história mundial, e, nesse sentido, então, por exemplo, fica proibido usar uma roupa listrada. Então, eu gostaria assim, que você comentasse o que esse fato gera e o que seria isso também em Israel, por exemplo, né? Que hoje Israel é um país moderno, muito ligado às questões ocidentais, à estética ocidental, tudo. Como isso também repercutiria em Israel? Na questão da apropriação cultural, eu acho que tem muitas questões tendenciosas, tá? Mas eu estou sempre aberta a ouvir vários pontos de vista. Quando escuto pessoas se incomodando por uma mulher branca usar um turbante, ou tranças, ou dread, eu não concordo tanto sobre o fato dela não poder celebrar essa cultura, tá? Essas culturas. Agora, quando vejo a Riachuelo, em 2023, imprimir algo que já viralizou, porque a Zara já fez o mesmo erro, tá? Imprimiu aquela narrativa do pijama do Holocausto antes de ir para as câmaras de exterminação, tá? Então, até me dá... estou arrepiada. Eu acho uma falta de respeito, uma forma de agredir o outro, de esquecer 6 milhões de pessoas que foram mortas através de um crime contra a humanidade. Então, nem se tocar, porque realmente para fazer uma coleção passou nas mãos de centenas de pessoas. Então, por não ter bastante diversidade no teu escopo de formadores, de criadores, e não ter justamente um sensitivity reader que vai justamente verificar que isso sim, isso não, eu acho realmente assim, uma falta de respeito. E não adianta só tirar essa roupa. Eu gostaria realmente a Riachuelo para se desculpar, colocar uns milhões ao serviço da comunidade judaica para algumas ações que possa realmente agregar, porque
não achou legal você querer lucrar com essa narrativa, né? Então, eu também escrevi para eles ontem, assim, falando, e na próxima temporada, né, na próxima coleção, você vai também fazer vestidos com svatika do Hitler, tá? Para provocar eles. Porque, às vezes, as pessoas não têm a educação ou essa parte histórica na sua memória. Então, tentar amenizar ou fazer gaslighting. O gaslighting é aquele conceito de diminuir a dor do outro, tentar falar para a vítima que ela está exagerando, que foi uma piada ou que não foi tão grave assim. Então, acho que a maioria, talvez, das pessoas, hoje em dia, talvez muitos não se relembram daquela narrativa do listrado. Claro que eu uso roupa listrada, mas não esse tipo de listrado, tá? Como, assim, acho que certos tipos de roupa que têm uma narrativa tóxica, como o príncipe Harry, que foi para Halloween, uma festa de Halloween, com uma svastika e vestido de SS, achou assim, uma falta de respeito total. E, como vejo também a reserva, que pendurou 2 homens negros no Village Mall do Rio, e colocou na vitrine: o preconceito está na sua cabeça. Gente, é esquecer que durante séculos homens negros foram pendurados, linchados daquela forma, e falar que o preconceito está na sua cabeça e nunca se desculpar por essa atitude, eu não consumo mais dessas marcas. Mas deixa, antes de passar, confessar que minha vergonhosa ignorância nesse episódio, aliás, não deve ser só nesse episódio, mas eu queria entender o seguinte, gente, da minha ignorância. Esse episódio foi uma triste coincidência desse processo de criação que vocês descreveram desde o início até chegar à loja, ou foi algo subliminar, que alguém pensou e fez deliberadamente a associação? Claro que o que importa é o resultado, mas eu tenho uma curiosidade jornalística intrínseca minha que eu queria entender como é que funciona um processo como esse. Foi subliminarmente deliberado de quem desenhou a peça ou foi uma triste coincidência? Não faz diferença do ponto de vista do resultado, quero deixar isso claríssimo, mas eu tenho essa curiosidade. Posso falar? Fala, Guiné, você tem a resposta? Eu pertenço a um grupo, tá, um WhatsApp, de descendentes de pessoas do Holocausto. Então, tem tanto gente do Holocausto, quanto filhos e netos, etc. E tal. Obviamente, isso daí entrou em discussão, e aí muitos se posicionaram, e uma das pessoas tem um filho que é CEO da Riachuelo. E ele disse que foi um deslize mesmo, ele é judeu, foi um deslize, e o que nós temos que pensar é que quem está na moda agora são jovens. Eles não têm a menor memória histórica, eles não têm nenhum ensinamento histórico. É o que você acabou de falar agora, entendeu? Foi realmente um deslize. A Renner fez isso também há pouco tempo, certo? E provavelmente o dono da Riachuelo nem toca mais aquilo, nem olha, porque assim, a turma minha de lulistas, eu tenho 2 grupos, um de lulistas e um de bolsonaristas, como toda boa jornalista, né? A turma de lulistas entrou com o discurso de que o dono da Riachuelo, como bom fascista bolsonarista, deixou isso acontecer. Aí veio essa senhora, cujo filho, judeu, é CEO da Riachuelo, e falou: não, por favor, nos desculpem, isso foi um deslize. Passou. E eu sei porque eu trabalhei em confecção, entendeu? Acontece. O que aconteceu, de fato, com o listrado, que você falou, porque eu também uso listrado, é que o jeito que foi, a modelagem era a modelagem do campo de concentração. A modelagem era exatamente, porque você pode... Daí, Gênia, me perdoe, a minha dificuldade em, como ignorante, achar que foi mera coincidência.
Provavelmente, olha, deve ter sido um chefe de um chefe de um chefe. Mas eu conheço o pessoal de confecção atual. Não, sim, mas eu não quero dizer, jamais teria a pretensão, e seria leviano, pelo amor de Deus, de dizer que isso foi deliberado lá em cima. Talvez em algum momento do início do processo. Não, o processo é muito revisto, mas deve ser toda uma molecada. A gênese do processo não poderia estar lá. É uma molecada, por Deus, é uma molecada na moda hoje em dia, entendeu? Não dá para, porque assim, todas as pessoas de 50 para cima saíram do mercado, estão passando a ser demitidos aos 40, todo mundo já é nada aos 40 no Brasil. Agora sim começará a recontratar aos 50, você sabe disso, porque você tem que recontratar a diversidade. Então, além de negros, judeus, disabilities, deficientes, você também contrata os de 50 para fazer bonito. Entende? Eu lembro da minha época de nova que nós não poderíamos sugerir uma negra na capa porque falavam na nossa cara que não vendia revista. Na nossa cara, não vendia revista. Etarismo. Entendeu? Então, e eu lembro, inclusive, de Isabela Rossellini, que foi demitida na Lancôme aos 42 anos, porque era velha, e quando começou a retrospectiva histórica, ela foi recontratada. Então, assim, isso passa. Na moda, hoje em dia, você só conhece gente que não tem história. Então, para eles, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, não é algo onde eles vão buscar uma referência. Entende? Eu não acredito. A boa notícia para mim é que eles estão aceitando currículos de gente com mais de 50 anos. Digo mesmo. Oi? Digo mesmo. Bom, isso para mim é uma boa notícia. Eu já, saindo daqui, já vou mandar o meu currículo. Você não precisa, porque, olha, estamos assistindo os seus cursos. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que, justamente, se tivéssemos mais mulheres na Riachuelo, no board executivo da Riachuelo, teríamos mais diversidade. Eles têm uma pessoa negra, a Rachel Maia, tá, que é o grupo Soma, não? Riachuelo, não. Tá. Bom. Ok. Tá. É então, Rio Grande do Norte, se eu não estou equivocado. Então, eles nem têm negros, então. Dentro da... Hã? Tá. Não, mas na alta liderança. Eu acho que também, na questão do sensitivity reader, que é super comum nos Estados Unidos e está começando na Europa, na LVMH, na L'Oréal, etc., é de ter justamente alguém que tem esse filtro. Sabe, aquele militante, ativista, radical, chato, que vai justamente ter esse filtro de entender, que é estudoso desses assuntos. Tá? Então, eu sou sensitivity reader da Harper's Bazaar, porque justamente eles já tiveram problemas de gordofobia, assim, a Vogue também. Claro, com a Donata Meirelles, com a Daniela Falcão. E claro que, em vez de fazer um letramento racial, de entender melhor aquele erro, muitas vezes a branquitude fica na sua zona de conforto, colocando o assunto do lado e não querendo ouvir essas verdades inconvenientes e aprender e melhorar naquele assunto. Então, se tiver interesse, tem um curso online gratuito de cultura antirracista. Aliás, era justo antes de passar a pergunta, era tá. A questão que eu queria levantar, Alexandra, era justamente isso. Como nós, que eu francamente me incluo nessa posição, que tem posturas antirracistas, que querem ter ações mais antirracistas, e não somos do corpo diplomático e nem temos a sua experiência, nem o seu background. O que fazer? Acho que já assumir que não sabemos, tá? E que precisamos, para entender sobre racismo, como para entender sobre o Holocausto ou sobre a questão judaica, precisamos investir tempo precioso, dinheiro, foco, prática, disciplina, como é para aprender a falar inglês ou a falar
hebraico, qualquer idioma que você vai querer aprender, você vai ter que investir tempo, foco, disciplina, prática, dinheiro, etc. Para se tornar antirracista, é igual. Você vai ter que investir tempo e entender que você, talvez, dentro daquela dor que o judeu tem, por isso que, por exemplo, quando eu era sócia do Pinheiros, sofri muito racismo. Quando comprei meu título na hebraica, eu percebi que, assim, foi super acolhida. Até mesmo a senhora e suas amigas organizaram assim vários eventos, tanto para eu participar do Tikkun Shavuot, para falar na CIP, ou tanto para também ser homenageada dentro do Hebraica para o Dia Internacional da Mulher. Então, estou muito feliz de voltar a ver você. Então, eu vejo que tem um acolhimento dessa dor histórica que é diferente, mas que talvez possamos ter em comum sobre o Holocausto e a escravidão. Então, tem talvez um respeito e nunca sofri racismo no hebraica. Ou ninguém me olhou torto porque não estava vestida de branco. O que era o caso no Pinheiros, porque não conseguiam entender que uma negra podia transitar lá sem ser babá. E as babás precisam se vestir de branco. Então, é sutil, não é alguém me xingar de macaca ou me agredir. É só um olhar, uma forma, uma postura, uma atitude. E é ruim, porque assim, todos os dias, né? Transitando numa sociedade que tem essa dor histórica e que não quer enxergar ela, temos que entender que para melhorar essa questão precisamos investir tempo. Então, tem que se fazer um letramento racial, entender essa questão dos números, né? Entender que no Brasil tem 56% de população que se autodeclara negra. Então, 56% é a maioria. Cadê essa maioria em todos os espaços? Então, é nítido perceber que também o negro consome 1,9 trilhões de reais por ano, que é 40% do consumo global. Mas o inconsciente coletivo nos faz acreditar que o negro não tem dinheiro para consumir. Mas ele compra a margarina, ele compra a pasta de dente, ele compra absorvente. Mas parece que as marcas preferem ser racistas que capitalistas. Porque parece que realmente o negro não tem menstruação, não escova os dentes e não consome essa margarina, sendo que somos 118 milhões de negros no Brasil. Então, tem toda uma parte, e é ali que eu falo de apartheid, de segregação, é o fato de ter só a branquitude no topo para tomar decisões que não conversam com a maioria da população brasileira, que é, por sua maioria, analfabeta funcional, a maioria negra e a maioria mulher. Quem é a minoria, a verdade, é o homem branco heterocis, segundo o IBGE. Importante lembrar, importante notar. Espera, tem uma pergunta aqui e outra aqui. Eu já te... Fala, meu caro. Bom, era primeiro mais um comentário sobre a Riachuelo, que o conceito deles é fast fashion, né? Então a coisa ali é uma produção em massa totalmente aleatória e certamente enseja esse tipo de equívoco, né? De produzir loucamente sem critério, né? Mas eu queria voltar numa história que você estava falando sobre o racismo na França e essa dor que você sente. E esses números que realmente chamam muito a atenção. E é curioso a história da seleção de futebol francesa, que ela foi muito branca durante muitos anos, e hoje ela é completamente negra, né? Enfim, aí tem um... Da minha época sempre foi diversa. Nunca conheci ela branca, então... E tenho 46 anos, mas...
Realmente, sempre conheci o time de futebol aquela diverso. Copa de 82, 78, era muito ela era bem mas, branquinha, tinham poucos negros. Hoje ela é completamente negra, né? É muito invertido. Hoje claro. tem pouquíssimos brancos, né? Não, mas pera, é que aqui tocou num tema, eu sei... Eu me lembro da escalação da seleção francesa de 1982. Perdeu. Que o meio de campo era Genguini, Giresse, e o negro do time era um grande zagueiro chamado Tigana. Tigana, Era um grande. Realmente, se eu não me falha a memória, era o único negro do time. Tá. E Platini, Genguini, Giresse e Platini. Rochateau. Você tem mais expertise, realmente. Tampouco é meu lugar de fala. O futebol, sou péssima. Só sei que é 98... 98, sim. Mas 82... O Lilian Thuram e o 82 Zidane ele tem acabaram razão. com vocês. Geracionalmente ele tem razão. Muito conveniente naquele momento. Já te passo, Ana. Tem só uma pergunta aqui. Exatamente. Você não quer mais falar de futebol? Não quer fazer nenhum comentário, Ale, sobre futebol? Acabou? Não, o que eu falei é 98, que sei que o Zidane e o Lilian Thuram acabaram com vocês. Sim, mas 82 era uma seleção... não precisa lembrar também. Não, né? Oi? Muda de assunto. Isso aqui é uma conversa séria. Meu caro, você tem uma pergunta? Boa noite a vocês dois. A pergunta é para vocês dois. Primeiro, eu queria ouvir o comentário de vocês sobre a condição da mulher no meio judaico-ortodoxo. E segundo, a gente tem ouvido aqui falar no Brasil de grande conflito político atualmente em Israel, como nunca aconteceu ao longo de sua história. Democracia ameaçada, manifestações, questão da corrupção, do Bibi, enfim. Isso é tudo produto da imprensa, da mídia, ou tem alguma base na realidade de Israel? E se tem alguma coisa na realidade, qual é o comentário de vocês sobre esse conflito político hoje em Israel, que faz com que a sociedade israelense hoje seja dividida e confrontada muito violentamente, né? Então, queria esses dois comentários sobre a condição da mulher. A gente falou das muçulmanas, mas das judaicas no meio ortodoxo, e do conflito político em Israel, se é mídia ou se realmente tem base na realidade. Olha, da minha experiência no mundo ortodoxo, claro que posso assistir uma narrativa no Netflix e enxergar realmente a mulher sendo muito submissa e com pouca pouca propensa a protagonizar. Mas na minha experiência, tanto no mundo ortodoxo, tanto no mundo em geral judaica, eu vejo mulheres muito fortes que talvez não protagonizam na política, mas dentro do próprio núcleo familiar, eu vejo elas realmente protagonizando muito a narrativa da família, a narrativa e assim, não vejo uma submissão, mas tampouco vejo essa submissão nas muçulmanas, tampouco como a mídia relata, tá? Por exemplo, agora fui em Senegal e na Gâmbia, e uma coisa que eu gosto muito nos países muçulmanos é que eu me sinto super segura. E me sinto muito, como mulher, me sinto muito segura, hein? E me sinto muito respeitada. Então, por exemplo, vou numa boate, vou dançar, nenhum homem está se aproximando, está invadindo meu corpo, me tocando ou dançando comigo, com alguma insinuação de que vai acontecer uma coisa como é no nosso mundo ocidental, tá? Mas a narrativa, o inconsciente coletivo nos conta outra coisa, né? Que agora, claro que andando sozinha em Marrakech, na Tunísia, no Egito, em países muçulmanos do Maghreb, eu já tive problemas.
Mas em muitos outros países muçulmanos, como Indonésia, como Senegal, como Quênia, como África do Sul, como Gabão, nunca tive nenhum problema de andar sozinha. Então, os países muçulmanos subsaarianos realmente respeitam as mulheres, onde vejo elas ser as empreendedoras, aquelas que trabalham, que... Claro que quando vou no Catar, em Abu Dhabi, em Dubai, é outra narrativa. Nem consigo me aproximar de mulheres para realmente saber qual é a realidade delas. Mas fui convidada pela Sheikha de Abu Dhabi a vir palestrar para mulheres empreendedoras de Abu Dhabi. E palestrei na frente de uma plateia de 400 mulheres com hijab. Primeira vez da minha vida. E foi super interessante, porque cheguei com o meu preconceito dessas mulheres estar submissas, sem poder agir. Quando fui almoçar com elas, eu assim, desconstruí muitos dos meus preconceitos, porque elas começaram a me contar que todas se apoiavam numa rede de empreendedorismo muito efetivo. A maioria eram milionárias, já fazendo acontecer os próprios negócios delas. E brincaram comigo sobre a questão de não precisar estar na frente do armário de manhã para falar o que eu vou vestir hoje. E me provocaram até onde foi interessante na questão de que será que o corpo da mulher na parte ocidental não é uma violência maior ter que abrir nossos peitos para colocar prótese, para nos injectar de botox, para estar sem poder aproveitar da vida, porque aí ser epicuriana te faz engordar, então você está sempre nessa procura de ser magra, anoréxica. Então, aonde também a toxicidade desses padrões de beleza no nosso mundo ocidental é talvez ainda mais violento que ter que vestir a burca ou né? Uma coisa, não estou falando de cobrir o rosto, né? Mas eu acho que tem sempre vários lados para ser enxergado e que não somos donos de nenhuma verdade. Mas de conviver com essas mulheres algumas horas me fez também refletir sobre como o meu país islamofóbico tem me programado com lavagem cerebral a achar que as mulheres lá estão assim, numa inferioridade. Quando eu olho a câmera inglesa de Londres, não vejo tantas mulheres como também em países árabes, né? Na liderança. Então, muitas vezes vamos ter uma empatia tremenda para as mulheres do Afeganistão, para as mulheres da Ucrânia, mas onde morrem mais mulheres no mundo é no Brasil. Tá? Em números absolutos é no Brasil, tá? Onde femicídio, tá? Então o Brasil é o 5º país no ranking mundial, mas o primeiro país é El Salvador, que é um pequeno país. Então aqui tem como uma questão do femicídio ser totalmente assim, faz poucos anos que ele é reconhecido como crime, né? Então é interessante ver como a cultura do estupro, ligada à escravidão, levou também a condição da mulher atual a continuar sendo espancada, violentada, inferiorizada. E acho que, pelo menos, o Brasil tem esse olhar sobre si, se enxergando como um país machista, não está na negação. Como o meu país, a França, como somos o país da Simone de Beauvoir, achamos que temos tudo resolvido, mas é igual, é super machista e patriarcal. Mas aqui, pelo menos, o Brasil se enxerga machista, não nega essa parte, como poderia negar o racismo 10 anos atrás, não se acreditava na democracia racial. Sim. Ortodoxa, sim, tá. Realmente, posso te dizer, vejo que as mulheres que eu frequentei no mundo judaico, tanto ortodoxo, tanto secular,
eu vejo mulheres muito fortes, com muita atitude, muita postura, e não vejo elas submissas. Agora vou olhar a Netflix, que vai me contar outra história. Tá? Tem esses programas que vêm contando uma realidade que existe, mas com a qual eu não convivo. Faz sentido te responder de... Bom, embora é muito mais interessante ouvir a Alexandra do que eu, mas eu vou tentar responder a sua colocação. Israel vive a mais intensa crise política da sua história, de 75 anos. E eu acho que essa crise política é só a ponta do iceberg de algo muito mais estrutural na sociedade israelense, que me preocupa muito mais do ponto de vista dos caminhos que o país percorre. E que também, eu vou trazer rapidamente essa minha leitura, não é uma exclusividade da sociedade israelense. O que acontece no país é a mudança do seu tecido social, que é inevitável. O Brasil de hoje não é igual ao Brasil de 30 anos atrás, a França de hoje não é igual à França de 50 anos atrás. Qual é a grande mudança do tecido social israelense ao longo desses anos? A analogia que eu faço, e tem muito a ver com o que a Alexandra falou no começo, é a dicotomia, e aqui é só uma analogia, entre Tel Aviv e Jerusalém. Tel Aviv representando a Israel secular, tecnológica, como, para usar uma expressão da Alexandra, cosmopolita. Jerusalém é a Israel mais religiosa, mais conservadora, mais nacionalista. Ao longo da história de Israel, prevaleceu muito mais, politicamente falando, Tel Aviv. Agora, por mudanças demográficas, é Jerusalém que está dizendo: quero aumentar minha fatia no poder. Eu acho que isso é inevitável, é um dado da realidade. Qual é o meu, para terminar aqui, para ouvir a Lê, qual é o meu ponto? A minha grande crítica é a liderança política israelense, regardless da sua orientação ideológica. Ou seja, são lideranças políticas israelenses, não todas, que usam os conflitos internos e inevitáveis da sociedade israelense como forma de viabilizarem seus projetos políticos. Tem um país aqui mais ou menos igual, em que você joga um setor da sociedade contra o outro, com que objetivos? Projetos de poder, projetos políticos. Então, é isso que está acontecendo essencialmente em Israel, e não é também só lá que está acontecendo. Ou seja, potencializar, capitalizar conflitos internos da sociedade com objetivos eleitorais, com objetivos de projetos de poder. Exatamente. Respondi? Imagina. Ana, você tinha uma pergunta ali, né? Meio que parecido com o que ele começou lá, porque você falou como se sentiu aqui, né? E na França, com essa história de racismo. E como você se sentiu lá, em Israel? Como é Israel com isso? Muito em relação a isso? Me senti muito bem. Muito bem. Claro que tentei ir visitar Al-Aqsa, e sabia que não ia poder entrar, mas eu tentei, porque sou jornalista e gosto de tentar, tá? Sou curiosa. E Al-Aqsa, a mosque, só pode entrar quem é muçulmano e quem pode recitar uma surat. Então, e foi super interessante, me senti super segura depois, porque fui parada por policiais, porque é todo monitorado. Então, você não pode transitar em todos os espaços, ir para a mosque e depois ser recusada. Então, fui parada, verificaram minha identidade já, mas me senti super segura, de uma certa forma, porque percebi que a organização é talvez exagerado, mas é talvez necessário. Mas era muito longe do que eu esperava encontrar quando vi pela primeira vez em Israel. Esse sentimento de segurança, me senti super segura.
sentiu alguma coisa? Eu acho que na questão das tecnologias, vejo muitas empreendedoras agindo e protagonizando, mas eu vejo assim, os fundos de investimentos não investem muito nas startups femininas, né? Mas nas masculinas. Vejo com certeza muitas iniciativas de mulheres que procuram esse diálogo, esse caminho da paz, hein? E a Marcha da Paz, com 30 mil mulheres no deserto até Jerusalém, não houve uma repercussão mundial, né? Então, eu acho que, infelizmente, a forma de orquestrar nosso posicionamento, nossa postura mediática é ainda muito fraca. Em relações públicas, com assessoria de imprensa, acreditamos que as coisas vão talvez acontecer de forma orgânica, mas precisamos nos organizar talvez melhor para nos ajudar a entender como o poder funciona, como a mídia funciona. Então, precisamos nutrir ela com uma certa organização. Ana, só queria dizer que achei super pertinente a sua pergunta e fazer uma observação sobre ela. Por mais que eu tenha uma gigantesca admiração pela democracia israelense, por mais que Israel seja um país ultradiverso, a gente tem que admitir que há problemas de preconceitos entre os próprios judeus. Né? Somos seres humanos e temos esses nossos defeitos que a gente tem que trabalhar. Eu fico, e já testemunhei, Ale, momentos de preconceito na minha frente em Israel que me deixaram profundamente deprimidos, né? Porque na minha cabeça a gente não pode ser, uma vez que historicamente somos vítimas desse comportamento, né? Fala, meu caro. Sobre todos os aspectos, diversidade sobre o homossexualismo, a transexualidade, tudo isso que hoje está vindo com esse mundo contemporâneo e a gente tem enfrentado, e aqui no Brasil não está sendo diferente. Como é que você está enxergando isso lá? Interessante a tua pergunta. Olha, eu, por ter transitado em tantos países, eu também me senti super acolhida. Por exemplo, concordo contigo sobre a questão de que tem dentro da nossa comunidade muita desunião entre talvez não falacha, mas Ashkenazi e Sefarati, mas muito mais do que com falachas da Etiópia. Eu sempre, quando falo das minhas origens, me sinto acolhida. Talvez é uma romantização da minha parte de me achar incluída, e às vezes as pessoas têm também uma forma de não incluir o falacha ou nem saber o que é o falacha da Etiópia dentro da religião judaica, mas eu sinto que talvez sobre a questão LGBTQIA+, sobre a questão trans não vou me meter porque não sei, mas a questão LGBTQIA+, eu vi também movimentos, mas para mim, uma das sociedades mais avançadas sobre a questão trans e LGBTQIA+, é o Brasil. Na produção intelectual também, mas pelo síndrome que o brasileiro tem, o síndrome do colonizado, muitas vezes o brasileiro gosta de pensar que tudo que vem de fora é melhor do que está sendo produzido aqui. Mas em termos de questão LGBTQIA+, e a questão trans no Brasil está bem na frente dos Estados Unidos, da Europa, em muitas questões. Eu acho. Tá? Pera, Cíntia, você tem que falar no microfone. Ah, tá. Uau! Sabe uma coisa que me surpreendeu negativamente? Eu percebi um preconceito absurdo em Israel, uma divisão muito grande entre ortodoxos e não ortodoxos. Alguns motoristas de táxi me falaram mal sobre os ortodoxos. Eles ficavam super irritados ao ter que
transitar pela área ortodoxa, e é perceptível que eles são super segregados, visto que todo mundo mora no mesmo bairro, e ali tudo é de ortodoxos, e vivem como ortodoxos, os comerciantes são ortodoxos, e eu senti assim, um preconceito muito grande entre as partes. E isso, para mim, foi uma surpresa absurda, não esperava por isso. Eu vou mais longe. Você corretamente mencionou as diferenças entre as comunidades ashkenazis e sefaradis. E nós estamos pegando o caso judaico, israelense, poderíamos pegar em outros casos. Há preconceitos de subgrupos ashkenazis e de subgrupos sefaradis. Claro. Mas isso é humano, não é só judaico, não é só, lamentavelmente, uma característica do tal do Homo sapiens, que a gente tem que justamente tentar... A ideia de você aceitar o diferente, quantos anos tem, do ponto de vista da história da civilização humana? Ontem, do ponto de vista histórico, é ontem. O que você fazia com o que era diferente de você? Você rejeitava. Nós, judeus, sentimos isso na pele durante tanto tempo, né, ao longo de séculos. Ale, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com Israel, tem a ver com o cenário geral e com o seu filho. Ele está com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Rafael. Ele vai crescer, já está crescendo, e vai viver num mundo cada vez menos eurocêntrico. Nós estamos transitando, pelo menos eu acredito nisso, nós estamos testemunhando o fim do eurocentrismo, e que eu acho que isso significa muito desses conceitos de branquitude. Você tinha o núcleo central de poder político, econômico e militar por séculos na Europa. Para um mundo em que nós vamos ter novos centros de poder que não são, eu não gosto muito dessa expressão, mas que não são white, brancos. Estamos falando de China, estamos falando de Índia. Como vai ser para o seu filho, o que vai ser diferente na vida dele em relação à sua, de crescer num mundo que não é tão eurocêntrico? Muito legal. Assim, verte o optimismo. Eu não sou tão otimista. Eu acho que a white supremacy, assim, a supremacia branca e o radicalismo, a extrema-direita está ganhando mais e mais força em muitos países. Acho que nas próximas eleições, acho que cada vez mais, né, Marine Le Pen está crescendo no cenário. Vejo assim, tanto na Áustria, tanto assim, em muitos outros países, a extrema-direita ganhar poder. Eu não vejo o fim do eurocentrismo. Você não vê? Não, eu não vejo, e eu não, tampouco assim, eu gostaria de viver no teu mundo. Jaime. Você está convidada, Ale. 10 de já fica o convite. É o mundo dos ursinhos carinhosos? Não o mundo dos ursinhos carinhosos. Eu adoro os ursinhos carinhosos. No meu caso, são os cachorrinhos carinhosos. Eu tenho 15. Uau. Eu tenho 15. Não, mas espera aí. Teve um jogador do Corinthians que uma vez falou que ele desconcordava. Não é que ele não concordava, que ele desconcordava. Mas você desconcorda, portanto, de que a gente vai ter um mundo mais asiático e menos europeu? Então, do ponto de vista de poder político, econômico e militar. Obrigada por tua provocação, porque justamente meu namorado foi viajar para a China durante essas férias e voltou encantado pela China. Falou que era incrível, que era mais moderno que nos Estados Unidos, que tudo, assim, em função do teu visto, você não pode reservar um hotel, não pode, é tudo monitorado. Pode nos dar medo de ser monitorado, mas eu vejo que quando estamos com uma problemática, por exemplo, na Europa, da imigração, eu gostaria que todo mundo fosse monitorado, porque a verdade da imigração é que a Europa precisa dessa imigração, mas usa esse discurso
como se fosse uma coitadinha invadida por imigrantes, quando a verdade ela precisa dessa imigração para fazer todos os trabalhos braçais que os europeus não querem fazer. E precisam também dessa imigração para aumentar a natalidade, porque os europeus não fazem bebês. Então, o crescimento... Então, temos uma narrativa extremamente negativa sobre a imigração, como se fosse uma invasão, quando nós, europeus, fomos os maiores invasores do mundo, invadindo terras, fazendo sumir, desaparecer civilizações, culturas, em nome do nosso Deus. E hoje estamos realmente com uma narrativa onde existem novas tecnologias que podem nos ajudar a monitorar tudo isso. Então, eu penso que é tempo, não sou a favor da globalização americana, estou mesmo a favor da globalização chinesa. Eu estou assim, quero outra coisa acontecer. Eu não tenho, quando vejo a China chegar em países da África, eles estão investindo muito nas infraestruturas. Claro que eles exploram, né, a África como a Europa, mas de outra forma, um pouco mais digna e um pouco mais equilibrada. Agora é negócio, agora é desequilibrado numa certa forma do capitalismo, mas vejo que a Europa danificou muito o mundo e chegou ao fim da partida. Então, talvez, gosto da tua provocação de pensar que mesmo agora vai ter outra era. E acho, assim, primeiro os valores assim, das religiões asiáticas, as culturas, a comida. Tem muitas coisas que eu adoro da Ásia. Então, eu não tenho medo, como eu tenho medo da permanência, da dominância anglo-saxona sobre esse mundo da Europa e da Inglaterra, tá? Por séculos que realmente nos trouxe nesse mundo que está acabando, né? Então, estou afim. Claro, o meu radicalismo é as mulheres no poder, mas se não tivermos a oportunidade, acho melhor a Ásia tomar conta do nosso mundo que a Europa permanecer. Ou seja, se seu filho quiser estudar mandarim, você não se opõe? De jeito nenhum. Até adoro, ele está no Duolingo, aprendendo vários idiomas. Estou até pagando. Você queria fazer uma observação? Okay. Respondi? Tá. Ale, qual era a tua pergunta? Ele pediu o microfone e achei que ele tinha uma pergunta. Não, ela complementou uma dúvida que eu tinha. Por favor, fica à vontade. Que era isso, que eu acho que eu, na minha opinião, tendo mais para o lado do Jaime, que eu acho que toda essa movimentação de imigração, tudo no mundo, eu acho que, na minha visão, acho que tende a fragmentar essa supremacia europeia, vamos dizer assim. Mas eu entendo também o seu ponto de vista. E você tem origem asiática? Como? Você tem origem asiática? Sim, sou filho de italiana e japonês. Tá. Ou seja, é brasileiro puro, né? É uma parte, né? Sensacional, cara. Sensacional. Eu imagino você comendo espaguete com hashi, né? Não, e assim, e meus pais foram dos primeiros a se miscigenar, né? Porque eu tenho 70 anos. Meus pais, quando eles se casaram, se conheceram, era uma coisa impressionante, assim, não era comum. Existia o preconceito dos brasileiros contra os japoneses. Era uma coisa assim. Eu, assim, até um tempo, no ginásio, tudo, eu sofria um pouquinho, pelo fato de ter uma parte oriental, também sofria assim, algumas brincadeiras, mas tudo bem. E quando você viaja e fala que você é brasileiro, as pessoas ficam surpreendidas? Um pouco, pelo sobrenome, né?
Shibukawa. Então, às vezes, as pessoas estranham um pouquinho. Eu imagino sua situação no Japão, que não deve acreditar que você é japonês, e sua situação na Itália, que não deve acreditar que você é italiano. Não, então, deixa eu contar uma coisinha rápida, eu pedi a licença de vocês, que é muito... Por um lado é dramático, outro lado é meio interessante. Eu tenho um tio que ele nasceu no Brasil, mas japonês muito característico, cabelo super preto, né? Pele branca, e ele foi lutar na Segunda Guerra. E foi para a Itália, combateu, né, os alemães, tudo. Na FEB? É. Que incrível. E, pasmem, ele era nazista até o fio do cabelo. Então, um japonês brasileiro lutando contra os nazistas e sendo nazista. Assim, é uma loucura, né? Não, mas, desculpa, é só o Brasil para fazer isso, né? Porque até era história, né, de os japoneses, inclusive no Brasil, sofrerem perseguição durante a Segunda Guerra Mundial, como descendentes de alemães e de italianos. Sim. Né? Não que eu quero fazer uma provocação, mas é quando o Palmeiras muda de nome. Os sem Mundial, é verdade, aqueles que não têm Mundial, se chamava Palestra Itália. E aí muda para Palmeiras e continuam sem Mundial até hoje. E o Germânia vira Pinheiros. Exato. Exatamente. E onde também o segundo maior partido nazista do mundo era no Brasil, e a maioria dos nazistas vieram se esconder aonde? Na Argentina e no Brasil. Então, é bem interessante como a eugenia ela continua de uma forma muito sutil dentro da cultura brasileira. Essa fascinação pelo loiro e os olhos azuis, né? Tem uma pergunta ali, a gente está se aproximando do final. Uma pergunta para o chefe do Partido Nazista Brasileiro, né? Com a purificação das raças, os arianos, como é que ele ia fazer aqui no Brasil, né? Loucura total, né? É o ser humano, cara. Gente, o Brasil, não sei se devia falar o que eu vou falhar, mas o Brasil avacalhou até o Partido Nazista. É verdade, quer dizer, até no Partido Nazista brasileiro era tão surreal, é tão surreal. Você vai em lugares aqui da extrema-direita brasileira que você vê gente que aderiu a ideias de extrema-direita que, do ponto de vista da eugenia, não deveriam estar lá. Mas então, é isso que a gente vê um pouco desses paradoxos aqui no Brasil. Eu não consigo entender uma pessoa mais perdida que o nazista no Brasil. Bom, eu não consigo ver ninguém mais perdido que o nazista em lugar nenhum, mas... Claro. Mas, anyway... Gente, eu sou judia nascida em Israel, minha nora é japonesa, meu enteado é casado com a mestiça de japonesa e o outro com mestiça de chinesa, todos judeus. Então, eu acho que a gente é uma mistura total. Minha sobrinha é casada com negro, foi casada com negro. Então. Para terminar, Alexandra, a pergunta ela soa clichê, mas eu acho que eu queria ouvir sua opinião sobre isso, embora eu admita que ela soe clichê. O seu filho de 11 anos vai viver num mundo melhor ou pior que o seu? Não. Meu filho, primeiro, nasceu com todos os privilégios. Ele é um homem, ele é branco, ele é loiro, ele é francês, criado dentro da elite brasileira. Me fala que mais privilégio ele precisa. Corintiano. Ele é corintiano. Ele foi bem educado, em suma. Além de privilegiado, foi bem encaminhado. Ele é corintiano mesmo. Eu não tinha dúvidas, Ale. Então, claro que a vivência dele, desde pequenininho, ainda mais no Brasil, nessa eugenia sutil, ele sempre escutou desde pequenininho.
ai, que pequeno príncipe, ah, que alemãozinho, ah, que fofinho, ah, que bom, que anjinho. Então, ele já cresceu com uma autoestima super desenvolvida. Então, não... Mas eu nunca vi francês com autoestima elevada. Primeira vez que eu ouço isso. Então, olha, eu acho que já a vivência dele vai ser assim, boa na questão do nível de privilégios. Agora, para mim, é como ser uma antropóloga, observando isso e entendendo que, mesmo, concordo contigo, somos mais uma mistura de muitas histórias. Quando falamos, minha avó, Bom, somos todos seres humanos, temos todos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32... Bom. Em 11 gerações, temos 4.094 ancestrais. Basicamente, 300 anos, já temos 4.094 ancestrais. Como é possível achar que tudo veio da linha polonesa, ashkenazi, ou da Rússia, ou do Marrocos? Bom, somos uma mistura de muitas histórias. E claro que dentro da complexidade brasileira, até as famílias quatrocentenas têm uma mistura indígena e negra, porque os homens do Portugal vinham sozinhos. Então, se reproduziram com essas mulheres, que sejam através do estupro ou do consentimento, nunca saberemos, mas é interessante perceber que somos uma mistura de muitas histórias. E muito difícil. Quando meu filho nasceu branco e loiro, com meu pai, que é super escuro, negro, assim, é muito chocante, mas é uma loteria. Então, eu percebo que... E o loiro vem da minha mãe. Então, nem do meu esposo. Então, é muito interessante perceber que, assim, dentro das nossas DNAs, tem muita complexidade. Por isso que eu abraço a mistura de, assim, tudo que vem dentro da minha linhagem genealógica. Né? E para terminar sobre a Israel contemporânea, gostaria de dizer que eu vejo também uma solução talvez utópica, mas também fácil de implementar. Com o Covid, tivemos a oportunidade de perceber como conseguimos ter poder para trancar o planeta inteiro. Em algumas semanas, o planeta foi trancado totalmente no mundo inteiro. E durante 2 meses, assim, os primeiros 2 meses, escutamos 24 horas por dia os maiores especialistas para aprender a colocar a máscara, a limpar as mãos, respeitar o distanciamento social. E todo mundo entrou no diapasão dessa pandemia e aprendeu e se colocou, né, à disposição dessa nova realidade. Então, temos a solução para resolver conflitos, para resolver femicídio, para resolver o antissemitismo, a islamofobia, o racismo. É só trancar o planeta inteiro. E chamar, durante 2 meses mínimo, especialistas daquela temática e fazer uma lavagem cerebral para todo mundo entrar no diapasão de entender a violência contra a mulher como algo ruim, mas reeducar as populações. E assim fazemos trechos, trancamos. E podemos... Mas, como? Reeducação. Mas dá para realmente resolver. Fomos capazes de resolver uma pandemia dessa. Hoje eu percebo que talvez o antissemitismo, o racismo, a islamofobia, esses conflitos matam muito mais que o Covid. Né? O femicídio mata muito mais que o Covid. Mas temos formas de... Eu penso que se fosse CEOs de multinacionais morrendo todos os dias por ser estuprados ou por femicídios,
já teríamos resolvido a questão do femicídio se fosse só CEOs que fossem vítimas daqueles crimes. Como, por exemplo, também os conflitos. Eu acho que é igual, se fosse celebridade, já teríamos um outro tipo de valor, só que a nomenclatura das raças e a nomenclatura do ser humano na nossa sociedade desigual, que se acha democrática. Eu não acredito em democracia, tá? Vou falar por quê. Eu não acho que existe nenhum sistema democrático no mundo. Tem a narrativa da democracia, mas para mim, até ter 52% de mulheres no poder, eu não vejo nenhum Estado democrático. Voilà. Alexandra, infelizmente o tempo acabou, mas eu ficaria aqui ouvindo você mais 200 anos. Quero te agradecer demais, super, super obrigado, um baita privilégio. Obrigado a vocês que vieram. Obrigado à equipe da Unides. Obrigado, Ale. Muito obrigada.